No início dos anos 90, a cena da música estava dominada pelo grunge lá em Seattle. O Nirvana e o Pearl Jam e mais uma penca de outras bandas daquela leva eram a febre do momento. As gravadoras queriam ter os seus próprios Nirvanas e por causa dessa febre, as bandas de Britpop estavam se sentindo pressionadas a ir pelo mesmo caminho. O Blur foi formado em Londres entre os amigos da escola de arte e tinha tudo para pegar uma carona com esse estilo. Mas o Damon Albarn percebeu que imitar o grunge, que basicamente significava tentar acompanhar uma tendência, não era lá uma ideia muito inteligente. E por isso ele quis fazer uma coisa totalmente ao contrário. Ele resolveu criar o anti-grunge. Ele mostrou isso no segundo álbum do Blur, o Modern Life is Rubbish, de 1993, que basicamente decidiu ser só aquilo que as bandas britânicas clássicas tinham, ao invés de colocar aquele monte de guitarra suja lá do grunge. Isso deve ter dado mais ideias pro Damon, porque só um ano depois, quando eles lançaram o Park Life em 1994, o Blur decidiu ficar mais excêntrico dentro daquela cultura britânica. Eles escreveram um monte de letras sobre a vida cotidiana inglesa e deram até um tom de humor e um visual retrô para tudo aquilo. A gravadora achou que nada disso aqui ia prestar, que ia ser tudo um grande fracasso. Mas o Park Life virou um fenômeno no Reino Unido e colocou o Blur numa briga direta com uma outra banda de lá, o Oasis. Daí vem aquele termo antigo da batalha do Britpop. O Blur e o Oasis lançaram o single deles na mesma semana, disputando para ver quem era a maior e quem ia estar no topo das paradas naquela época. Era Country House contra How With It. E o Blur acabou ganhando essa batalha de 1995 porque jogou melhor o jogo todo. O timing, a narrativa e a vitrine. A Country House chegou com aquele humor britânico na cara, com um clipe que era bem caricato e a ironia certa pro espírito do Britpop. A Roll With It do Oasis era um rock mais direto, só que menos grandioso. The British Heavyweight Pop Music Championship. In one corner, 4 young middle-class men from the south of England, collectively known as Blur, and in the other corner, 5 young working-class men from Manchester, called Oasis. Mas o Damon era bem mais do que isso aqui. Tinha mais coisa acontecendo na cabeça dele e ele não ficou satisfeito só com o que o Blur estava fazendo. No final dos anos 90, depois de um monte de disco e de turnê com a banda, ele começou a se sentir entediado com tudo aquilo. O Britpop estava passando e o Damon queria ir além da ideia do rock britânico, mas não necessariamente copiando nenhuma tendência que estava surgindo. Até porque... a tendência da época realmente não servia pro Blur. A MTV só passava boy band e as divas do pop daquela época. E ainda tinha um monte de clipe que ficava passando em looping que sempre repetiam as mesmas formas. A música mainstream tinha finalmente abraçado aquele som fast food genérico, que era basicamente tudo que o Damon Albarn odiava. Foi nesse cenário que veio uma ideia. O Damon morava em Londres com um cartunista chamado Jamie Helvet. Foi justamente assistindo a MTV e reclamando dessas bandas de pop que eles tiveram uma ideia bem ousada. E se existisse uma banda de verdade que fosse formada por personagens de desenho animado? Se isso aí fosse possível, ia dar pra satirizar e criticar todas aquelas celebridades do pop e ao mesmo tempo ia dar tempo e liberdade total para poder criar. O Damon Albarn viu aí a chance de misturar hip hop e música eletrônica, que eram dois estilos que ele curtia, mas que não dava para usar no Blur. Se a banda fosse assim, só uma espécie de alter ego, ele ia poder compor de tudo, sem as pessoas saberem que era o cara do Blur que estava se aventurando no rap. Desse brainstorm aí nasceu Gorillaz em 1998. O Damon ia cuidar da parte da música e o Jamie da parte visual. Eles pensaram uma banda com 4 integrantes, cada um deles com um nome e com uma personalidade própria, vivendo no universo fictício. O Damon e o Jamie queriam fazer música boa e usar a arte para inovar de verdade, e não só para usar isso aqui como uma jogada de marketing para vender mais no mercado. Aí, quando os primeiros clipes e as demos do Gorillaz apareceram,
todo mundo ficou chocado, até porque eles conseguiram manter as identidades deles escondidas no início. O Damon só parecia como uma espécie de porta-voz, mas de um jeito genial, os holofotes iam todos pros personagens da banda. Eles chegaram até a dar entrevista de mentirinha em rádio e televisão. Foi num talk show britânico, Murdoch ligou ao vivo para avisar que a banda não ia poder aparecer no estúdio em pessoa aquele dia. Isso aí foi uma sketch que foi bem engraçada e mostrou o compromisso dos caras com esse projeto. I'm doing the show right now. Does this really happen? It does? Okay. Hello? Oh, hi. Yeah, Steve Corbett. Yeah, it's Murdoch Nichols here. Look, I understand you booked my band Gorillaz for your TV show today, and I need to clear something up. They're not Gorillaz, Steve. No, they're a kind of a backing band that I put together to play our music. Uma das coisas mais criativas e inteligentes que eles fizeram com Gorillaz foi criar todo um lore rico e detalhado em volta da banda, que acabou alimentando o hype e a curiosidade em volta deles. Esses 4 membros que foram criados, eles não eram só personagens que estavam ali para dar cara para a banda, eles tinham personalidade e história, o que acabou criando muita conexão com quem esbarrava nesse projeto. The people who are involved with the music aren't important. What's important is the 4 characters. You have to like Murdoch really because he's just he's so bitter and twisted. Because he's ugly as sin and he's evil and he'll achieve lots. And I admire him. And he's got terrible teeth and he stinks. Murdoch was based on Keith Richards, obviously. Keith Richards in the famous David Bailey photograph. 2D is kind of loosely based on a friend of ours who's always worked with Gorillaz and has always worked with Blur, and the other 2 I just came up with them. E assim, claro que nada disso aqui ia funcionar se a música deles não fosse boa e boa de verdade, mas o Damon Albarn estava assim inspiradíssimo quando lançou o Gorillaz. Em 2001 saiu o álbum de estreia auto-intitulado e aquela brincadeira ficou séria. Primeiro veio o single Clint Eastwood, que estourou na rádio. Todo mundo já sabia que o Damon era o mentor do projeto, mas ninguém ligou pra isso na época. A música do Gorillaz era muito boa e o conceito era extremamente interessante. A banda virou sucesso na mesma hora. Nos Estados Unidos, o disco de estreia deles vendeu mais que todos os discos do Blur somados. O Damon Albarn finalmente tinha conseguido entrar naquele mercado dificílimo da América e ele tinha conquistado aquele espaço. E a parada mais irônica é que ele fez tudo isso escondido atrás de um monte de personagem. O Gorillaz trouxe uma revolução na ousadia mais básica e por isso mesmo uma das mais raras na indústria. Ser autêntico quando todo mundo tá correndo atrás de uma fórmula. Essa era uma característica que o Damon já tinha mostrado lá no início dos anos 90. Quando ele veio com o Gorillaz, o mercado estava basicamente empilhando boy band fabricada para fazer dinheiro, tinha um monte de tentativa frustrada de criar umas bandas de grunge que já estavam naquele momento saturadas e cansadas no mercado, e também tinha um monte de clipe pasteurizado. O Damon Albarn resolveu criar uma banda de desenho com lore, com personalidade, sátira e, acima de tudo, com foco na boa música. Não porque dava resultado, mas porque era aquilo que ele queria fazer. Nada aqui foi planejado pensando no que estava acontecendo na época, muito pelo contrário. Ele estava mirando lá no futuro em tecnologia que era pouco ou quase nada usada na música naquela época e em muito conceito que só hoje a gente está começando a pensar, como a possibilidade de ouvir bandas que não existem no mundo real e de como fazer essa parada funcionar. Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte do Mínimo, que é o meu canal principal. Não deixe de se inscrever nesse canal aqui e se você quiser ver o vídeo completo, vá lá no meu canal principal que você vai encontrar o vídeo inteirinho lá. Beleza? Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Valeu!